Olá, meu irmão, minha irmã. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a TV Oração, traz até você neste terceiro domingo do tempo comum, dia 22 de janeiro de 2023, a reflexão do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 12 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesses primeiros domingos do tempo comum que estamos celebrando, a liturgia nos apresenta o início da vida pública de Jesus, com o anúncio do reino e o chamado dos primeiros discípulos. Jesus começou sua atividade numa região pobre e oprimida, no interior do país, longe do centro econômico, político e religioso do seu país. Jesus deixa a cidade de Nazaré e dirige-se para Cafarnaum, à margem do lago, que se tornará o centro da sua atividade apostólica. Jesus começa com o mesmo anúncio de João Batista: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. As suas palavras anunciam essa nova realidade, e os seus gestos são sinais evidentes de que Deus começou a sua obra. Vejamos, os primeiros colaboradores de Jesus são pescadores do lago de Genezaré, gente simples, rude, sem estudo, mas leal, trabalhadores, homens que sabiam o que é lutar pela vida. E quando ouviram o apelo de Cristo, deixaram tudo e o seguiram. Venham e siga-me, e farei de vocês pescadores de homens. Assim disse Jesus. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Vemos aqui o chamado para o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Jesus compara o reino ao tesouro e à pérola preciosa, diante dos quais tudo o mais perde seu valor. Compara o reino com a semente, o grão de mostarda, o fermento. O reino de Deus é um apelo do Senhor para os homens
formarem comunhão com o Pai e entre si. O reino de Deus é uma presença de Deus nos homens e no mundo. O reino de Deus é um convite para ser mais autêntico, mais sincero, mais de Deus. O reino tem exigências, como disse Jesus. Conversão é ajustando a nossa vida aos planos de Deus, é fazendo com que Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Por isso largamos as nossas redes para segui-lo. O reino tem exigência, aonde despojamo-nos do homem velho para nos revestirmos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na caridade. O reino de Deus nos chama à conversão porque assumimos a mentalidade do Evangelho e ver o mundo, as coisas e nós mesmos com os olhos de Deus. É uma atitude contínua, permanente. O reino de Deus nos pede fé, entregando-nos nas mãos de Deus e fazendo a sua vontade acontecer, seguindo-o, deixando tudo para seguir os seus ensinamentos. Mais do que uma resposta intelectual, é uma resposta de vida. O reino de Deus ainda nos pede humildade. Só é possível aos humildes seguir Jesus e seus ensinamentos. Só é possível ser humilde quando largamos os nossos comodismos e os nossos gostos. Deus detesta os orgulhosos e ama aqueles que sabem precisar de Deus, que se põem sem interesses a serviço dos irmãos. Somos chamados a ser pescadores de homens. Todos nós somos chamados a deixar tudo para seguir Jesus, anunciar a boa nova e fazer gestos de salvação. Jesus nos diz e nos faz um apelo: farei de vós pescadores de homem. Cristo conta conosco, meu irmão, minha irmã, para que nesse mundo de trevas e violências possa brilhar uma luz para que esse reino possa chegar ao coração de todos os homens. Ele aguarda a sua, a minha, a nossa resposta. Que o nosso sim seja generoso ao chamado de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, os seus afazeres deste fim de semana, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria sempre.